Olá, eu sou a professora Marisa Maciel, trabalho com mentorias na atualidade, sou formada pela PUC aqui de São Paulo já há bastante tempo. No último dia 25 de abril, juntamente com a professora Rosana Cristina, promovemos um evento online com a temática Violência nas Escolas. A seguir, você vai ter um resumo dos principais pontos que abordamos. Quando eu falei amor, é muito fácil falar, colocar o amor num plano de romantismo, aquilo perfeito, bonitinho, idealizado. Não existe isso. O que eu falo é, por exemplo, uma fala aqui que deixa muito claro a essência do amor. O amor, em sua essência, o que é? É o alargar da nossa capacidade de empatia, colocando no lugar do outro, da escuta, para que a gente possa ser capaz de ampliar o nosso olhar. O que significa isso? Dá para a gente tecer simplesmente uma opinião, um julgamento, um apontamento? Nunca. Por quê? Porque atrás, como eu falei, de cada pessoa, de cada jovem, de cada criança, tem um familiar. E por si só tem uma história que foi construída. Construída com amor, com dor, com grandes tristezas ou não, com muitas alegrias. E aí, esse vista a pele do outro, e é uma frase do padre Fábio de Mello, na sua sabedoria filosófica, para mim foi perfeita nesse momento. Porque muito a gente aponta, direciona, no âmbito principalmente de que esse é o caminho, tem que ser dessa maneira. Não é possível imposição. Mas será que a violência ocorre só lá na escola, com o comportamento deles? Não. Provavelmente ele já tem uma referência no ambiente onde ele reside, junto com toda a movimentação que ele tem, a convivência, a relação que ele tem no ambiente por si só. Se ele é mais alto, se ele é mais baixo, se ele é gordinho, se ele é magrinho, se ele consegue interagir numa determinada disciplina, se as notas dele são maiores ou menores. Então, isso propiciando o quê? O chamado bullying. Ou simplesmente pelo lado malzinho que realmente os jovens e as crianças têm, porque eles são egoístas, eles estão ainda vivendo o centro deles. Eles são o centro e direcionam isso na convivência. Aí fica uma pergunta: quem de vocês está com o coração aberto, disponível para uma mudança? Uma mudança que, se vocês não quiserem, não precisam compartilhar com a gente, mas só reflitam. Uma mudança que possa ser propícia e que possa promover a resolução daquilo que vocês hoje tanto anseiam. No núcleo pessoal, próximo, parentes, amigos, como é que está isso? O mundo está muito incerto, muito incerto. E hoje a gente tem que sobreviver com aquilo que eu coloquei de início: flexibilidade e equilíbrio. Não dá para radicalizar, não dá para entrar com uma pressão absoluta. Não existe uma solução única e absoluta, porque cada caso precisa ser observado, precisa ser ouvido, precisa ser analisado para ir ser conduzida da melhor forma a ação que a família ou as pessoas responsáveis terão para poder colocar essa criança, esse jovem, em segurança e em equilíbrio também. A cultura da paz, porque o contrário da violência é o que? É a prática, é a ação da paz, que é o grande desafio que nós estamos vivendo. Nós tivemos a pandemia que nos isolou, nós tivemos uma ação conturbada quando desconhecíamos a extensão e aonde chegaríamos com essa doença, que levou tantas pessoas, jovens, adultos, crianças. O isolamento, porque culturalmente nós latinos precisamos do convívio, precisamos do relacionamento, da proximidade. Tivemos que nos adaptar a isso aqui, essa tecnologia, telinhas, interações, ações tecnológicas que muitos desconheciam. Uma coisa é fazer um apertozinho em um botãozinho só, outra é dominar todo o comando, como estamos aqui hoje. E eu lido com isso. Mas imagine de início, imagine um adolescente ficar frente a uma tela ouvindo uma exploração de conteúdo. Nós, a área de humanas, podemos usar muitos outros recursos. Mas e aí o domínio e as ferramentas durante esse processo para poder manter a atenção desses jovens durante 50 minutos ininterruptos? O que dirá então as crianças, os pequeninos? Olha o desafio que nos foi imposto. Isso ocorreu historicamente em várias épocas. Lá em 1900, a chegada da gripe espanhola,
que dizimou um número gigantesco da população existente na época. Então, o que nos leva a isso? O que é que vocês desejam para os filhos de vocês? Uma vida melhor, que tenha sucesso, que alcance todos os seus projetos de vida, que seja feliz, que saiba ter uma convivência equilibrada dentro do meio social? Isso é uma pergunta importante de ser também considerada. Na sequência, para que isso ocorra, tem que ser estabelecida uma aliança. O que faz uma aliança? A aliança traz uma união. E qual é essa aliança que eu proponho? Uma aliança família-escola, onde cada um vive o seu papel, mas sabe, para isso tem que assumir responsabilidades e compromissos. Isso não adianta apontar e dizer, isso é culpa da escola, o problema deles, eles que se virem, ou então, a culpa é toda minha, se vitimizar. Não vai haver solução, nem resolução, nem equilíbrio, nem harmonia, como eu disse de início. Flexibilizar, eu vou ter que rever conceitos, eu vou ter que rever histórias, eu vou ter que entrar dentro do meu âmago para flexibilizar, para transformar e poder dar em continuidade o quê? A qualidade de vida, o equilíbrio emocional, a resolução dos problemas que estão sendo apresentados no dia a dia, sejam para as crianças, sejam para os adolescentes ou os pré-adultos, que eu chamo hoje. Hoje nós temos adolescentes de 30 anos, que são dependentes, que querem ficar lá na boinha, que estão ainda precisando do amparo mamãe, papai, vovó, tio e toda a torcida da família. Saem de casa, porque é cômodo. Mamãe e papai resguardam, amparam, toleram, não leva o lixo para fora, não sabe o que é lavar a louça, não sabe o que é tirar a roupa molhada que jogou depois que saiu do banho. Não tem participação nem compromisso. E eu quero que ele tenha, que ela tenha uma conduta que seja diferente nos ambientes que aí serão sociais e onde esse resguardo e essa permissão determinada não vai existir. Posição contrária, imperador, imperadora, tem que ser do meu jeito, tem que ser como eu quero e vai funcionar assim. Diferente disso, o que eu estabeleço? Guerra, punição, ações que colocam a criança em ações de menosprezo, de absoluto desrespeito. As agressões físicas que muitas vezes são impostas pelos adultos não preparados e também não resolvidos com as suas histórias, projetam nessas crianças, nesses adolescentes, e que é de um desrespeito e irresponsabilidade. O que é que leva a isso? A comportamentos dentro do ambiente escolar, dentro dos locais onde ele deve se expressar, porque no ambiente dele ele não pode. Então vejam a responsabilidade que nós temos frente a isso. Precisa ter uma postura? Sempre precisa ter uma postura, precisa definir a forma. Eu não consigo, eu estou confuso, eu estou perdida. O que eu faço? Sente, choro? Não, busco ajuda profissional. Eu sei que hoje nós temos na esfera muitas ofertas, mas aí eu preciso de uma referência, preciso conversar. Eu tenho direito também de não só questionar, mas colocar sim para mim quem são esses profissionais, para que se ajuste a minha realidade, a minha necessidade, a condução dessa solução, desse equilíbrio, mas de forma harmônica, de forma flexível, fracionada, mas com quê? Com um benefício maior. São os jovens e as crianças resguardadas desse universo, trazendo então uma condução enquanto familiares possam se tranquilizar. A delinquência parte da onde? Justamente desse universo. Ou você é permissível demais, ou você é um verdadeiro controlador imperialista que não permite nada. E aí eu tenho respeito a todas as ideologias, mas vejam o resultado final. Qual é o resultado? O convívio social, os desajustes, os desarranjos que vão esse jovem, essa criança, construindo na sua vida, para a sua vida adulta. Qual comprometimento social nós teremos? Qual é o meio que teremos, então, a partir de tanto desequilíbrio que vemos hoje nas escolas? Essa ação agressiva que leva a extrapolar a ponto de tirar a vida de inocentes, como tem sido demonstrado aí pela grande mídia. Queremos fazer parte desse cenário ou vamos preferir, então, ter uma postura e uma posição de responsabilidade,
não consigo, de novo, eu peço ajuda. Profissionais estão aí muito, assim como nós aqui estamos ofertando o nosso trabalho hoje para vocês, mas quem são esses profissionais? Que tenham estudo aprofundado, e recentemente, na mentoria que eu faço para jovens e em fase de escolha profissional, me perguntaram, mas a gente vai parar de estudar? Nunca. Não. Nunca. De forma nenhuma. Por isso a gente vai estudar a vida inteira, para poder garantir que o trabalho da gente, além da seriedade, vai realmente ajudar, vai ter realmente um resultado efetivo daquilo que busca família, o casal ou as pessoas de uma forma geral. E isso é um compromisso que precisa ser muito considerado. Portanto, conceitos rígidos, não flexíveis e impostos não vão favorecer a reconstrução, ou melhor, a ação de base de equilíbrio desses adolescentes e dessas crianças. Não vão. Pode tudo? Não, não pode. Tem limites, tem regras sim, tem muita conversa e tem que ter estabelecido a posição de cada um. Eu costumo dizer assim, olha, pai e mãe não dá para ser coleguinha. A amizade e o respeito não tira a posição que eu preciso ter como referência para eles. Portanto, não dá para ser permissivo. Tudo pode e tudo não pode. Os extremos não podem existir. Senão a gente não vai alcançar o que eu falei desde o início. Equilíbrio com flexibilidade. O que eu falei agora há pouco? Escuta, observação, sentimentos, sensações, respeito. No nosso ambiente, a gente tem a maior produção de violência através das telinhas. Vocês sabem disso? 8 entre 10 videogames que são vendidos tops de venda são verdadeiros instrumentadores, preparadores para uma ação violenta de raiva, de medo, que estão nos ambientes. A Netflix tem uma audiência máxima para filmes de que categoria? Violência, violência, violência. Os bucólicos, os tranquilos, aqueles que trazem um dado histórico, que trazem uma ação cultural, que nos propiciam uma reflexão, eles estão assim. Tanto que logo eles saem da grade. Aí eu tenho... Aí começa a berrar, começa a gritar, distrato, falo um monte de palavras obscenas. Olha, filho, olha, filha, não é para você fazer isso lá na aula, não, tá? Que exemplo e que referência eu sou para essa criança, para esse jovem. Olha a minha responsabilidade. E eu eduquei 2 homens. Por que eu posso falar homens? Não pelo gênero, mas pelo caráter que eu consegui que eles desenvolvessem e são hoje. São caras não só do bem. Meu filho mais velho trabalha no mundo da tecnologia e o mais novo se forma esse ano em psicologia. Sem influência minha. Respeito, limites, regras, conversa e muito trabalho. Gente, dá trabalho pra caramba educar. Dá, mas vale no produto final. Porque aí vocês cumpriram o papel de vocês, a missão de vocês, de terem colocado essas vidinhas aí no mundo. A gente tem 24 horas de ações televisivas colocando pra gente consumo, mais violência e medo. Ah, pelo amor de Deus, a partir de agora, cuidado com sair na rua, vão tomar um tiro, vão roubar meu celular. Olha que cultura que nós estamos recebendo. Não quer dizer que a gente não deva estar alerta e ser um romântico, ai, vai tudo bem. Peraí, Deus nos deu inteligência, né? Eu estou falando de religião porque eu respeito a todas e convivo bem com todas as pessoas porque a minha primícia é respeito. Mas aí a gente não usa o que é mais de poderoso, que é a nossa inteligência, para saber discernir, para buscar ajuda e orientação, para melhor conduzir a própria vida, a vida do outro, que é esses serizinhos que estão aí sobre a nossa responsabilidade. Temos sim, hoje, um grande desafio, e vou dizer mais, gente, nós vamos ter especialistas dizem isso. Eu estou reproduzindo minha informação, agora não uma orientação. E teremos muitas outras etapas desafiadoras. Nós temos aqui, só para pontuar, nós temos ações de cyberbullying e cyberviolência. O que é isso? Aqui pelas redes, quando invadem, quando pegam nossa conta, quando interagem aí de forma totalmente criminosa. Nós temos uma guerra geopolítica ocorrendo há 1 ano, pelo amor de Deus, para aquele louco daquele Putin. A troco do que foi isso? Só do poder? Será que eu penso que isso pode se aproximar da minha realidade?
Nós temos muitos desafios pela frente. Portanto, se nós não tivermos a clareza de como é que nós vamos conduzir isso, e se na nossa dificuldade, nos nossos questionamentos, dúvidas ou fragilidades, nós não buscarmos a parceria para poder conduzir a uma ação social equilibrada, que começa dentro do nosso ambiente familiar, a gente não vai ter uma sociedade que comporte uma transformação melhor. Só vai haver uma transformação para pior. Então, todos nós somos responsáveis. Na nossa proporção, no nosso núcleo, começa no nosso núcleo, para irradiar. E aí irradiar como exemplo mesmo, para os nossos e para outros, porque não há mágica quanto a isso. A atitude, e essa atitude tem que ser constante. Não dá para assim, cansei. Não aguento mais. Não deu resultado. Marisa falou, isso aí se aplica. Você está fazendo uma escolha. E como escolha, você pode ser promovida ou não, com um resultado positivo ou negativo. Esse é o livre-arbítrio. Porém, o resultado é encontrado aí no dia a dia. Atitude nas escolas, o avanço, a desconexão com a realidade. O que fazem esses games? Na grande maioria, tirar da realidade. Que realidade é essa? Meu pai só briga, meu pai só bebe, minha mãe faz isso, minha avó faz aquilo, e é um ambiente completamente inverso e tóxico. O que essa criança, esse adolescente pode fazer? Ele está se enterrando num lugar que ele possa ficar protegido e alheio a tudo isso. Ele está sendo uma esponjinha, ele está recebendo, e ele vai ter que expor isso em algum momento, porque senão ele vai implodir. Aí ele explode com a atitude que está ocorrendo agora. E é, no mínimo, irresponsável, porque atrás de um adolescente existiu um adulto irresponsável, porque não está assumindo seu papel, porque não foi pedir ajuda, que está projetando de uma forma insana no adolescente, numa criança, resquícios dos quais ele não tocou para poder, ou ela para poder resolver. E aí nós que estamos atentos e temos esse desejo, temos então um compromisso. E nos tornarmos multiplicadores na fala, na união, nessa ação que eu disse de aliança. Porque também é fácil, gente, chegar no ambiente e falar, esse professor é um sei o que lá, e assim vai. Voltar é fácil, gente. Julgar a coisa mais fácil do mundo. Quando eu olho e aponto para o outro, eu estou olhando para mim, né? E para minha responsabilidade, para as minhas ações que são contrárias. Ok, não tinha essa clareza. Agora tenho. E agora tenho o compromisso de realizar. É, diante disso, o quê? A nutrição do positivo. O que nós propomos dentro do nosso trabalho de mentoria é resgatar a ação positiva, é trazer, sim, essa esfera de dificuldades, de dúvida dos pais, por conta dos nossos estudos aprofundados, por conta da nossa vivência e experiência também, e muitas são dolorosas e muitas são ferozes. Eu brinco aqui, tenho esse cenário, essa dominância, mas não significa que a minha vida foi ou é um linear do qual eu não tenho que estar atenta constantemente para manter. O enfrentamento de uma doença como o câncer é fácil? As nossas perdas e quedas financeiras produzidas por nossas falhas ou por acontecimentos aí que somos pegos. E o que é que isso tudo vai agravando e trazendo o ambiente mais, o quê? Carregado, pesado, difícil de ser conduzido. E as crianças são esponjas, absorvem tudo isso. A partir de então, a gente tem um compromisso do entendimento, da reflexão, dessa ação de eu buscar, olha, eu realmente preciso ainda em continuidade de vocês enquanto profissionais, de outros, para me ajudar a colocar essa minha vida e esse meu núcleo familiar no equilíbrio, então. E aí eu torno multiplicador quando me sirvo de referência para outros. Gente, vamos lá, se mexer, vamos pedir ajuda, vamos acreditar. E aí eu entro no meu quesito idealista. Tem solução, passível da sua ação. Se nós prepararmos esses nossos jovens, essas nossas crianças, deles terem uma vida mais equilibrada, mais harmônica e menos temerosa, praticando de algo mais positivo e não se entregando e se enveredando para as coisas negativas e ruins, que aí estarão sempre sendo ofertadas. Saberão fazer uma escolha. Estarão principalmente vindo a nós pedir não só ajuda, mas apoio, termos como referência, como porto seguro. Existem ações que a gente coloca que fazem com que a gente se motive
pratique ou não essas ações todas. Aquelas lacunas que a gente não adentrou, que a gente reservou, escondeu, que a gente se acomodou e não deu comando. As dores, as perdas, e perdas não só de ordem emocional, mas também constitucional ou financeiras, que nos abalam, que nos tiram possibilidade de vivermos uma vida mais justa, mais equilibrada. Então podemos estar aí com um verdadeiro arsenal a ser cuidado. Imaginem em vocês um armário. E todo dia vocês abrem e jogam uma coisa lá dentro, sem arrumar, sem se preocupar, só e vai, e vai. Uma hora vai acontecer o quê? Quando você abrir, ele vai desabar sobre. Assim, é uma representação que eu estou utilizando aqui com vocês para explicar o que. Não deixem mais guardadas dúvidas, histórias, dores, ações que estão desequilibrando o núcleo de vocês. Vocês enquanto pessoas e mais um núcleo que vocês têm aí familiar. Vocês merecem se cuidar, vocês merecem harmonizar, merecem ter uma vida em mais equilíbrio. Cristina, por favor, minha querida. Esse é um lugar que a gente vai falar agora aqui, de um lugar de amor, como a Marisa comentou aqui, empatia, e é sobretudo também um lugar de lealdade, de cumplicidade deste professor com esses alunos. Se a gente olhar aqui um pouquinho para uma tela que eu vou compartilhar, então esse é o nosso bate-papo, não é? Eu queria começar dizendo deste nosso lugar, porque eu já tinha dito anteriormente, e a partir da fala da Marisa, a pergunta que fica é como que a gente pode fazer diferente, né? E nesse lugar do como, o convite é este daqui, é este lugar de ampliar o olhar para a violência que está nas escolas. Então, eu diria que ampliar o olhar. Então, o espaço da sala de aula, de fato, ele é um lugar sagrado. Ali acontecem coisas íntimas entre os alunos e seus professores. Acontecem trocas profundas. Tamanha troca que você leva este professor para a sua vida, como inspiração, como mestre que foi, como pessoa que contribuiu muito para você ser o que você é hoje. Então, o professor, ele também conhece os seus alunos. Ele sabe as dinâmicas que ali estão implícitas, pois a troca cotidianamente. Se eu tiver que falar aqui de alguns objetivos, né, ou pelo menos 2 objetivos essenciais da escola, em primeiro lugar seria o objetivo social, porque a escola é o primeiro espaço onde a criança se vê longe do sistema familiar, em que a criança é entregue a outros que não são os seus pais ou alguém da sua família. Então a escola passa a ser, inclusive, uma extensão, uma continuidade da família. E principalmente a família do pai, porque é o pai que leva a criança para o mundo. Então, um pouco mais lá para frente, vocês vão poder entender essa frase final, que é o pai que leva a criança para o mundo. O segundo objetivo aí da escola, o objetivo essencial, é o ensino, a aprendizagem mesmo. Então, integrado este lugar de espaço social, o segundo objetivo é, de fato, o conteúdo, é o ensino, a aprendizagem. Então, veja, todos os pais, eles são o certo. Então, quando nós falamos deste lugar de ampliar a nossa consciência, nós estamos falando deste lugar do não julgamento, de que aquela criança é de família desestruturada, de aquela criança é de pais separados, que aquela criança não importa de onde vem aquela criança.
Aquela criança tem uma lealdade com aquela família, com aquele pai e aquela mãe, e ela, tamanha essa lealdade, que ela leva os seus pais também para a escola. Então, se falamos de pais adotivos, casais homoafetivos, instituições de acolhimento, que aquela criança foi retirada da família, está ali, né, num serviço de acolhimento, e dentro desse serviço de acolhimento se promove, né, a educação dela, o desenvolvimento dela. Então, esses locais todos, ambientes todos, nós estamos falando de um lugar de não julgamento. Então, na transmissão da vida, os pais, eles têm igualdade. Então, não há fecundação sem que haja um espermatozoide. Então, o pai, ele inicia a vida. E a mãe, internamente, ela diz um sim a este início da vida. E essa mãe, então, permite. Essa mãe, então, ela leva adiante essa gestação. Então, é da nossa mãe que recebemos essa capacidade de afeto, de amor, de ternura. E como desenvolvemos a nossa relação com o mundo interno. Como é que a gente está aqui, internamente, no nosso coração, na nossa alma, para que eu possa, então, compartilhar. E é do nosso Pai que recebemos a segurança, a força para o trabalho. E como desenvolvemos essa nossa relação com o mundo externo. Então, quando no slide anterior eu estava dizendo que o pai é quem leva, é uma extensão, uma continuidade do que está aqui na família e que vai para a escola, nós estamos falando deste lugar em que a mãe entrega o filho cuidado, nutrido, pronto para que esse pai possa levar essa criança para o mundo, esse mundo externo, esse mundo das relações. Existe até nessa abordagem sistêmica dentro da área da educação, uma alemã chamada Marianne Frank, e ela fala, ela inclusive dá exemplo que o ideal era que o pai levasse, de fato, o filho para a escola. Porque quando esse pai leva a criança para a escola, ele está entregando essa criança para o mundo externo. Então, se o pai foi embora, abandonou a mãe, se aconteceu algo entre o casal, a dor desse abandono, ela é do adulto. Ela é deste lugar, do homem e da mulher, daquilo que não deu certo, daquilo que aconteceu e afastou o casal. Porque enquanto pai e enquanto mãe, mesmo separados, eles nunca deixarão de ser para aquela criança. Então, essa dor do abandono, ela é do adulto, ela não é da criança. E a criança, por uma lealdade invisível, por um amor cego, ela leva essa dor para os comportamentos e atitudes e ações dentro da escola. Então, isso é um movimento inconsciente de que acontece com a criança. E acontece nesse lugar do amor, que a Marisa cita, e quando ela se refere à empatia, inconscientemente é esse lugar que a criança se coloca, de fazer pelo adulto. Então, se nós, enquanto adultos, temos alguma questão, né? Porque aquela criança, ela é aquela misturinha, né? Do café com leite. A mãe é o leite, o pai é o café, a criança é aquela misturinha. Então, a criança é os 50% do DNA daquele pai. E o adulto, na sua dor, tem a dificuldade de se relacionar e, por vezes, em algumas situações, é a criança quem fica, ora aqui, de um lado com a mãe, ora ali do outro lado com o pai. Quando, na verdade, quando se pensa na transmissão da vida, eles têm igualdade. Nenhum é maior e nem melhor. Eles têm apenas as características diferentes, não é isso? Do gênero masculino, do gênero feminino. E com isso, a forma como cada um cuida, nutre, alimenta e prepara essa criança para a vida. Então, quando os adultos
não dão conta de olhar para as suas dores, para as suas dificuldades, para as suas questões, os filhos o farão. Pais precisam dar conta de seus conflitos sem o envolvimento dos filhos. E eu diria, até na minha experiência mesmo, de sala de aula, professora do ensino fundamental, a criança traz com muita naturalidade, simplicidade: professora, eu não vim para a escola ontem porque eu fui para a delegacia com a minha mãe. Então, o olhar do professor para aquela criança, ele passa a se diferenciar quando este professor, inclusive, olha para esses pais com um olhar de respeito, de que estes pais, eles têm igualdade. Nenhum é melhor ou pior. Eles, enquanto transmissão de vida, né, eles têm igualdade. Quando os pais adotivos não falam sobre a origem dos filhos, é sempre na tentativa de preservá-los de algo. Porém, o ideal é que os pais adotivos vivam a transparência da adoção com essa criança. Uma adoção, ela tem êxito quando os pais biológicos são reconhecidos, são respeitados. A vida do filho veio de lá. Eu só posso ser uma mãe adotiva porque aquela mãe deu a vida àquela criança. E quando nós falamos aqui, né, reconhecimento e respeito, eu estou falando também neste lugar de equilíbrio. Eu também não sou melhor do que aquela mãe, porque por algo que está ali com ela, uma dificuldade, uma questão, seja ela qual for, ela não consegue cuidar daquela criança. Ela permitiu que a vida chegasse ali para a criança. Mas ainda assim, não é um abandono. Ela confia o seu bem mais precioso para uma outra pessoa cuidar. E no caso é o pai adotivo, né? São os pais adotivos. Mais do que reconhecimento, é necessário que haja gratidão, porque os pais biológicos deram a vida àquela criança, e agora eles podem ser os pais do coração. Estes pais adotivos estão, então, a serviço da vida. A vida que chegou até aquela criança, você, como pai adotivo, assume a responsabilidade de que ela perpetue, né? Então, a adoção, ela não veio apenas para suprir uma lacuna na vida daquele casal. Nessa postura, neste olhar, nesta consciência, os pais se colocam, então, a serviço da criança, e não o contrário. Não é a criança que veio para me fazer feliz, mas sou eu, na minha hierarquia de adulto, que assumo a responsabilidade de permitir que a vida siga adiante. Então, uma criança precisa de cuidado, de proteção, afeto, precisa de alimento, ser encaminhada para uma escola para alfabetização, aprender a ler e escrever, não é isso? Porque a vida mesmo em si, ela já recebeu. Agora, na ausência dos pais biológicos, ela pode receber de qualquer pessoa esse cuidado. Pode receber da tia, dos avós, dos irmãos, de um homem, uma mulher, um casal heterossexual, um casal homossexual. O que não cabe é o julgamento, que são imposições da nossa consciência pessoal, que definem uma moral como certo ou errado, e sim apenas o respeito ao que é, né? Então, quando a gente vai por este caminho de ampliar o olhar, nós estamos para um lugar de não julgamento. Então, todas as situações, por mais paradoxal que possa parecer, estão vinculadas a uma manifestação de amor. Com isso, podemos atentar a 3 formas deste amor. Então, aqui poderíamos falar de um amor infantil, de um amor cego, um amor adulto e um amor do espírito, um amor da alma da família, né? Um amor, um lugar, a vida que vem de muito longe. Então, falando desse amor infantil, a gente pode chamar ele de amor cego,
é aquele pensa ser capaz, né? Aquele indivíduo, aquela criança, e aqui cabe ao adulto também, né? Que pensa ser capaz de resolver tudo, cuida de todos, mesmo assumindo algo que não é seu. Como uma criança que, por exemplo, vê a mãe doente e diz: vou cuidar de você. Ou o contrário também pode acontecer, né? Quando o casal se separa e o pai vai embora, é possível a mãe dizer assim: agora você é o homem da casa. O que acontece com essa criança? Inconscientemente, ela deixa o seu papel de filho e passa a assumir o papel de avó, quando ela vai cuidar da mãe. Ela passa a assumir o papel de marido, quando ela está ali junto com a mãe, para ser o homem daquela família, né? Você é o homenzinho da casa, né? Dorme com a mãe na mesma cama. Então, isso são desajustes, mas que dentro dessa visão mais ampla é por amor, é para a perpetuidade dessa família, né? É para que essa família siga adiante. O professor, no amor cego, nesse amor infantil, é aquele que pensa poder resolver todos os problemas dos alunos, porque sabe que é o melhor para cada um deles. Eu conheço meu aluno, eu sei, a gente conhece de fato, mas há limites até onde eu posso ir. Porque quando eu esbarro em algo do tipo desrespeito àquele pai, àquela mãe, essa criança tem lealdade lá com o seu sistema. E neste lugar de lealdade, ela não aprende. Porque o professor, inconscientemente, por esse amor cego, ele quer salvar aquela criança, quando na verdade não compete a ele, né? Em sala de aula, ele é apenas o professor. E o que move e sustenta todos os relacionamentos é o amor. O amor adulto é o amor que vê, é aquele que vê a situação e consegue diferenciar-se da mesma, assumindo não só o que é seu, é capaz de respeitar o destino do outro. Por exemplo, uma criança cujos pais se separaram, o professor, em seu amor adulto, vê as situações difíceis que eles chegam na sala de aula, é capaz de identificá-las e permanecer no seu lugar de professor. É deste lugar que consegue dar o seu melhor. Isso é de uma sabedoria incrível, né? Para que nós, professores, possamos fazer diferença também no nosso trabalho em sala de aula. Então, ter esta clareza e permanecer neste lugar faz uma diferença na aprendizagem daquela criança. Então, o amor do espírito é aquele que acolhe a todos e a tudo, conforme é, sem julgamento e condenações. O professor consegue dar esse passo indo em direção ao amor do espírito, quando na sua prática não está nos julgamentos dos seus alunos, das suas famílias, dos seus colegas de trabalho, da direção, da coordenação, do que está presente aí. Então, o professor em sala de aula, ele é apenas o professor. Então, nesse contexto, há um respeito com tudo e todos, da forma como se apresenta. Sabe as normas da empresa, né? Normas, diretrizes e regras e orientações da direção, da coordenação, né? E que nós nos submetemos a algo que é maior do que eu, acontece, e que alguém pensou que a partir de agora é desta maneira. Então eu não confronto a ordem, né? A consciência é eu aqui no meu lugar, que é o lugar de professor. E o que acontece nas famílias quando tem esses desajustes, quando tem essas questões em que a própria Marisa fala de que os pais são responsáveis, né? Ampliando um pouquinho o nosso olhar aqui, a gente pode
olhar para o que a gente chama aqui de transmissão, né? Do que vem aqui da vida, uma transmissão transgeracional. Então, a epigenética nos diz que, além das informações físicas que estão contidas lá no nosso DNA, há as informações relacionadas às nossas memórias, que são as memórias transgeracionais. Se aqui, no ano de 1900, como a Marisa falou, teve gripe espanhola, se eu olho um pouquinho aqui para os meus pais, para os meus avós, bisavós, né? Nasceram nessa década aí de 1900. Como é que foi para eles lá? Diferente do que foi para nós. Veículos de comunicação aí diariamente nos davam boletim, né? A ciência estava ali presente rapidamente para trazer uma solução. E no ano de 1900, como será que foi lá para os nossos bisavós, trisavós, tataravós, quem é que viveu guerra, fome, miséria, dificuldade? Então, essas memórias de dor, de dificuldade, é como se elas ficassem um print no nosso DNA. E isso vai reverberando, como uma pedra que eu jogo no lago e faz aquelas ondas, e reverbera este fato, esta dor, esta memória de dor, de sofrimento que está ali no DNA da família. Isto reverbera, isto vai passando adiante através das nossas gerações. Então, os sistemas, eles se formam a partir das relações que vão sendo travadas ao longo da história. Então, se falarmos aqui um pouquinho de vida, eu diria que a gente não sabe nem de onde é a origem da nossa vida. Ela vem de muito longe e, através dos nossos pais, ela chegou até nós. Então, as conexões, elas vão se formando e se interligando em uma grande rede, em uma grande teia, em uma grande desenvolvimento. Essa dimensão nos conecta ao pertencimento e ao vínculo. E o vínculo ao sistema familiar é quando há uma dificuldade em sala de aula. Esta, inclusive, nos aponta para algo na história de uma família. Então, eu, você, todos nós aqui pertencemos a um sistema. Estamos vinculados a um sistema. Enquanto professores e que vamos à sala de aula, nós vamos com o nosso sistema. Nesse momento aqui, nós também não estamos sozinhos. Todos nós estamos com a nossa história pessoal, estamos aqui com o nosso sistema. Então, a criança que chega para nós na sala de aula também está lá com o seu sistema familiar. Então, uma dificuldade que a criança traz, né? Uma dificuldade que a criança apresenta na sala de aula, ela está nesta ampliação de consciência, ela está nos apontando para algo. Então, uma dificuldade de aprendizagem ou de se relacionar, uma agressividade, uma violência, problema de comportamento, ou até mesmo uma doença, né? A dislexia e tantas outras, aí, descalculia, e tantos outros diagnósticos que temos, não é isso? Alopécia, gente, as crianças não querem ir para a escola porque tem queda de cabelo. Pode ser o trabalho de uma criança por amor aos pais e seus sistemas que estão atuando em busca de equilíbrio, ordem e pertencimento. A criança, quando traz uma questão, ela traz algo que está oculto no sistema. Então, nós podemos, inclusive, nem ter informações de como foi a vida dos nossos pais. Meu pai não falava pouco, meu pai não conversava de determinado assunto, eu não conhecia o meu pai, não sei nada dele. Fui criado pelos meus avós. Então, por vezes, nós não temos informações da nossa história. Por vezes, não. A grande maioria das vezes, a gente sabe apenas aquilo que foi contado. Inconscientemente, quer dizer, de modo oculto, está presente no nosso sistema uma dor, uma questão
Então, os comportamentos só querem chamar a atenção de seus pais para algo, para aquilo que se perdeu de vista. Então, esse olhar fenomenológico, ele é o convite para a expansão de consciência. Então, quando a gente pensa nesse problema, né, se existe um problema, no problema já está a solução. Se eu falar aqui um pouquinho de dificuldades de aprendizagem, né, as suas dinâmicas. Uma dificuldade em sala de aula nos aponta para algo. É apenas um fenômeno que se manifesta na escola. As crianças são a expressão mais pura do amor. Elas estão a serviço dos grandes, né? Elas estão a serviço dos adultos. Então, por exemplo, um problema com matemática. Ela pode estar evidenciando, ela pode estar mostrando um lugar de exclusão no sistema, como se a conta não bate. E se a gente pensa de países de guerra, Espanha, Itália, em que teve a imigração, não é isso? E se tivesse ali surto de alguma doença que pudesse contaminar os demais tripulantes do navio, o que acontecia com eles ali? Eram jogados ao mar. Então a conta não bate. Chegaram nas imigrações aí italianas, não é isso? E cadê a família? Perderam, ou cada um foi para uma fazenda para trabalhar, não é isso? Então a conta não bate. Preciso unir pai e mãe. Naquele lugar do adulto, né, de pais, eu vou estar sempre vinculada com o pai do meu filho. Toda vez que eu olho para o meu filho, eu estou olhando também para aquele homem, porque aquele meu filho, né, filha, tem lá os 50% do DNA. E o que às vezes a gente vê, né, pela minha experiência, inclusive em terceiro setor, aquele homem é um traste. Então aquela mãe está excluindo aquele pai. Então as questões aí de matemática podem estar relacionadas às exclusões, onde a conta não bate. Preciso unir pai e mãe, separações, filhos não nascidos ou filhos fora do casamento, ou gemelares, perdas. Então, as questões da matemática podem ter relação com essas questões sistêmicas. Geografia pode ter dificuldade com territórios, busca pelo seu lugar no sistema, ordem violada, lugar de chegada mesmo, quem veio antes, quem veio depois, fugas ocasionadas por guerra, por fome. Conversa com o descendente seu para ver se ele não tem vontade de voltar para sua terra de origem. Então tem um pedaço que parece que fica lá. Então as dificuldades de uma criança em sala de aula com geografia têm relação com essa ordem violada, com essas fugas que aconteceram por motivo de guerra, de doença, no sentido de preservar a vida. Já as de história, dificuldades de aprendizagem com história, têm relação com antepassados excluídos, julgados indignos, contextos familiares difíceis, algo que precisa ser integrado, está apartado. Pode ter relação também com genocídios. Então, isso tudo, a prática do trabalho da abordagem sistêmica dentro da área da educação já foi me trazendo esses olhares, essas experiências. Na língua portuguesa, né, as dificuldades com o português, que não pode ser dito, que não pode ser expresso, que não pode ser falado, os segredos que estão na família. A gagueira, por exemplo, é vítimas e agressores sendo mostrados. Uma criança que traz, né, a sua dificuldade com a linguagem, a gagueira, inconscientemente, o que está oculto no sistema tem relação com agressores e vítimas que estão sendo mostrados através do comportamento da criança. Tem até filmes da Disney, né? Viva, a vida é uma festa, vai trazendo aquele excluído do sistema, que a criança não pode pegar o violão, manifestar o desejo pela música, porque
a música remete a uma dor que está na história da família e que ninguém fala, e que aquilo está velado. Então, aquilo está excluído no sistema. As doenças que antigamente, o câncer, por exemplo, os antigos nem falaram essa palavra. Falava aquela doença, ou a doença ruim, muita coisa já mudou, né? E nós falamos com clareza, mas quando a gente olha sistemicamente, uma coisa é o nosso mundo aqui que está pronto para nós, né? É mais fácil para nós. Mas para as pessoas que vieram antes de nós, isso ainda é uma dificuldade. Se é ou se foi uma dificuldade. Então, existe uma verdade que ela é inquestionável. Famílias vão para a escola através dos alunos. As dificuldades de aprendizagem e comportamento sinalizam, sim, imenso amor dos alunos para com as suas famílias. E talvez aqui também, para a gente ir para esse lugar de paz, né? Porque esse é o tema do nosso trabalho, quer dizer, a violência nas escolas. Chegar ao estado de paz é possível quando internamente, aqui na minha alma, aqui no meu coração, concordamos com a realidade como ela é. Em outras palavras, quando permitimos ao outro ser exatamente como ele é, as tentativas de combater o que o outro traz consigo deram oposto a este estado de paz. A paz, ao contrário do que se pensa, não exclui o conflito, não o evita. Isso se chama fuga ou negação. O conflito mostra aos que estão nele envolvidos o que é importante para cada um e onde se sentem ameaçados. Então, o que acontece lá com o outro, também ele te informa ou te incomoda. E se ele te incomoda, também é algo que está aqui com você. O conflito, ele mostra aos que estão nele envolvidos o que é importante. Então, eu tenho medo. E por que eu tenho medo? Por que eu faço um movimento lá na escola de querer expulsar, excluir, tirar aquela criança do convívio? Então, esse movimento, inclusive, ele é um movimento inconsciente, porque tem aqui, na minha história pessoal, um medo que faz com que eu, então, faça este movimento, né, de tirar o problema da minha frente. Então, o convite nesse lugar de ampliar a consciência é exatamente de você olhar aqui, e isso cabe a nós, professores. Por que cabe a nós? Porque quando eu olho aqui para a minha história pessoal, de como eu fui aqui com a minha relação com a escola, de como eu fui aqui com a minha relação com a minha família de origem, meus pais, meus irmãos, e como eu estou aqui na minha relação atual com meu marido, filhos, ou com a minha própria vida, né? Isto reflete diretamente na minha relação com as crianças, no modo como eu olho para os problemas que se apresentam em sala de aula, ok? Aqui é só um slide para a gente finalizar, falando da minha jornada, do meu caminho, da minha experiência. Fica aí o meu arroba nas redes sociais, o meu contato. E aqui a minha gratidão pela oportunidade do encontro, ok? Legal. Voltando, Marisa. Muito bom. Obrigada. Nesse momento que a gente está aí concluindo, eu quero só fazer uma observância também em relação, deixar para vocês algumas perguntinhas que vão remeter a uma continuidade do trabalho aí, caso vocês venham a nos seguir, a fazer parte. Como é que estão as suas expectativas negativas ou positivas em relação ao processo educacional dos filhos? E aí, como a Rosana colocou, como é que você coloca? Você se coloca em que posição? Qual é o seu papel? Qual é a sua disposição diante dos ajustes, equilíbrios e soluções, principalmente para aqueles pontos que se apresentam repetidos, sequenciais? Você aceita a sua missão? Que missão é essa?
quanto pai, quanto mãe, nesta jornada, que é um desafio, frente a tudo que a gente falou aqui hoje, você se coloca numa posição de mais vítima constante? Ah, meu Deus, tudo dá errado para mim, ou de uma protagonista que busca soluções, equilíbrio. Você alimenta sombras do passado, ou seja, o tempo todo é sempre o ontem que vai responder o hoje, no sentido de repetição, sem olhar e sem uma continuidade de futuro. Você pratica aquilo que você fala, ou você só ouve, guarda e nada faz. Você está disposta a promover a sua saúde mental em favor aos seus? E muitas vezes a gente fala, meu filho está com problema X, a escola promove problema Y. Mas como é que eu estou diante desse cenário? A minha condição, a minha responsabilidade. E eu digo assim, convido vocês para entrarem numa UTI. Só que essa é uma UTI diferente, é uma UTI do carinho, onde eu me permito olhar, eu me permito dizer, eu preciso de apoio, de ajuda, eu preciso de continuidade para me levar a esse equilíbrio, essa harmonia, a resolução daquilo que está em desajuste, em desordem, ocasionando a médio, longo ou curto prazo os problemas que vocês têm aí no cotidiano. Como é que está a ação da palavra de vocês? Está clara? Está objetiva? Está convincente? Ou está dentro daquele quesito, falo o que eu faço, é o que eu mando, mas não faço o que eu faço? Pensem nisso. E aí eu encerro dizendo para vocês, o trabalho que nós oferecemos de mentoria, ele tem como objetivo maior prevenir e, claro, trazer alternativas de solução para o núcleo familiar. São encontros que podem ser feitos por núcleo, individualmente, então atendimentos voltados para uma família, propostas de ações também em grupo, onde com direcionamentos que a seguir eu coloco para vocês serão abordados, sobre um olhar e um sistema que tem a ver aí entre a ação que nós propusemos aqui, né, que está ao alcance do nosso trabalho. Com isso, vocês vão ter não só reflexões, mas a troca de experiência e também a preparação para utilizar isso no dia a dia. Porque eu sei que ações teóricas como esse encontro muitas vezes nos deixam pensamentos, mas aí como é que eu vou fazer uso disso? Será que eu estou preparado para fazer? O que é que está faltando? As minhas dúvidas, as minhas incertezas, os meus medos, as minhas raivas. E aí, como é que eu posso criar essa relação e essa aliança que a Marisa falou em relação ao núcleo escolar, familiar e ao meu convívio aqui com os meus filhos, sejam crianças, adolescentes? Qual é o meu compromisso, a minha posição de responsabilidade frente a isso? Como é que está o meu diálogo? Ele está claro, direto, objetivo? Ou ele está confuso? Ele está distorcendo? Ou ele está trazendo, na verdade, a motivação dessa ação que está sendo representada na escola? Através de uma dificuldade que o filho está tendo, através de um comportamento, através de uma ação coletiva que está sendo repressora. Como é que funciona isso? Vocês mantêm contatos. Existem programas que nós teremos de 4 até 8 encontros. Existe, como eu falei, a possibilidade de estar tendo um trabalho individual pelo núcleo familiar, que muitas vezes é a mãe, os filhos, ou a mãe, ou um pai que depois é convidado em determinado momento a participar. Mas isso com uma estruturação, com muito respeito e com a coleta de todas as informações necessárias para que a gente possa proceder com maior seriedade, consideração e também assertividade. Sair do plano teórico para o plano real, ou seja, possível, aplicável e com resultados. Como é que se dará isso? Pais e mães futuros, né? Com mais oportunidade de serem melhor, de trazerem ações mais equilibradas e, consequentemente, o nosso compromisso junto a tudo isso, principalmente a sociedade que a gente vive, fica muito maior. Só para vocês terem uma noçãozinha nesse encerramento de temas que nós ainda temos aí para poder abordar, além da toda essa análise que trazida a partir do momento pelo grupo ou pelo núcleo familiar, como eu falei, os desafios da educação, os valores e limites, né? Nós vamos nos tornar agentes e nós podemos nos tornar agentes educadores nesse processo. A educação que vem lá do nascimento,
até a puberdade, como é que ela se dá? Como é que eu faço toda essa ligação e essa evolução que se dá aí nas crianças no tempo atual? E aí, mais uma vez, como é que as questões da sexualidade, o desenvolvimento da sexualidade, e que fazem tão parte e são tão necessários serem abordados e bem conduzidos para o equilíbrio desses serzinhos aí, futuros adultos. E a ação do amor através da cultura de paz. Diferente disso, nós teremos ódio, desequilíbrio, desavenças, e cada vez mais isso vai ser produzido e reverberado, como a Rosana falou, numa sociedade cheia de guerra, cheia de opressão, de individualismo, de uma ação completamente separatista. Então, a proposta do nosso trabalho é unir, é aliança, seja de um núcleo em atendimento específico, ou seja, na proposta de grupos. E aí, as interessadas, os interessados devem procurar para que eu possa passar mais detalhes de como é que isso vai ser constituído. No demais, a minha gratidão, Rosana, pela sua participação, a Cida, que não pôde estar por essa situação aí tão delicada. Eu tenho uma mãe idosa, Rosana perdeu há um tempo até recente, né, a mãe, e a gente sabe quanto isso nos afeta, abala, e como é importante a gente expressar esse momento com presença, né, com estada e com uma reverência de honra, de gratidão. A mesma gratidão que eu estendo a todas vocês que puderam estar, quem esteve e precisou sair, que foi me falando aqui no chat, aqueles que foram convidados, ficaram de vir, não vieram, por questões das mais diversas, seu tempo, tudo com um propósito maior, mas a gente persevera e mantém aí o nosso objetivo de estar sempre a serviço e auxiliando a todos vocês. Muito obrigada, beijo no coração de vocês. Rosana, Eu também agradeço.